você nessa noite possa sentir a presença do Senhor, sentir Ele te tocar. E mesmo que tudo ao seu lado pareça desmoronar, confie no Senhor. Peça agora para você sentir o abraço dEle. Descansa no colo dEle. É isso, só isso que a gente precisa. Você sinta a presença dEle através desse louvor aí da sua casa. Quantas vezes tentei encontrar um amor que se compare ao teu e não achei. Quantas vezes busquei em lugares errados a paz que só em ti encontrei. Só tu, Jesus, tem aquilo que preciso e que desejo. Meu melhor amigo, pai e companheiro. Em meio ao caos, sei que posso confiar e descansar em ti, Jesus. Tua presença é o meu abrigo, tua presença é o que eu preciso, e é aqui que eu vou ficar. E quando me sentir sozinho, precisando de carinho, eu só preciso te abraçar. Jesus, tua presença é o meu abrigo, tua presença é o que eu preciso, e é aqui que eu vou ficar. E quando me sentir sozinho, precisando de carinho, eu só preciso te abraçar. Amor como teu não há, 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 amor como teu não há. Amor como teu não há, amor como teu não há, amor como teu não há. Aleluia. Ser, olhe pra cruz, o Salvador se entregou ali, ó meu ser, olhe pra cruz para sua salvação. Ó meu ser, veja a cruz.
o seu pecado ele cravou em si, ó meu ser, veja a cruz, a sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Confie que por sua dor ele te limpou, ó meu ser. Confie em sua salvação. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz e creia. Olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Jesus Cristo é exaltado, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Jesus Cristo é exaltado, ele nos aproximou, nos aproximou. Ó meu ser, levante e vá, conte a alguém que ele te curou. Ó meu ser, levante e vá, conte a sua salvação. Fala galera, boa noite, aqui é o Thiago. Como vocês estão? Sei que essa quarentena tá braba, mas vamos usar um pouquinho desse tempo, vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus. E a gente vai falar hoje sobre a centralidade de Jesus na história. O que significa isso? É como, desde todos os tempos, desde o mais antigo até hoje, e vai ser para sempre, Jesus ele está no centro da história. E como ele sempre foi o plano A de Deus para a salvação do homem.
E aí, fica com a gente, mas a gente está meio longe. Deixe seu comentário aqui, comenta e interage com a gente que a gente vai responder todos os comentários que vocês deixarem aí, beleza? Então bora. Vamos começar do começo. A gente vai olhar o Antigo Testamento como um grande livro que sempre vai apontar para Jesus. Ele foi escrito antes do nascimento de Jesus e o objetivo dele é mostrar como que as pessoas precisam de alguém que seja realmente justo para obter a salvação. A gente vai ver no Antigo Testamento muitas leis que têm que ser seguidas e Deus deixou tudo aquilo ali para que o homem percebesse que através das atitudes dele mesmo ele não conseguiria. E aí ele vai apontar para Jesus. E a gente vai ver algumas das vezes, tem muitos outros exemplos, mas algumas vezes que a Bíblia fala exatamente o que aconteceria com Jesus. Vamos ver o primeiro exemplo. Lá na criação do mundo, em Gênesis 1:3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. E aí, quando a gente vê logo lá no começo do ministério de Jesus, lá em Mateus, olha o que o evangelista vai falar sobre Jesus. Mateus 4,16. O povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos que vivem na região da sombra da morte. Vocês veem como é exatamente o mesmo texto? É Deus lá atrás já dando tipo um spoiler do que Jesus faria. Porque Jesus, quando ele veio, Mateus fala que ele veio para separar a luz, para colocar um foco de luz onde tinha escuridão. E esse é o primeiro tipo que a gente pode ver de Jesus. Um outro spoiler que vai ter lá no Antigo Testamento é sobre a Arca de Noé. Mas como assim a Arca de Noé tem a ver com Jesus? Tem no sentido que o único jeito de ser salvo ali daquele dilúvio era quem estava dentro da arca. Você podia estar em qualquer lugar do mundo naquela época. A única forma de você continuar vivo era se você estivesse dentro da arca de Noé. E é assim com Jesus também. A gente olha para a história e vê que Jesus é a única fonte de salvação. Não importa onde você esteja, o único lugar que você pode ser salvo é em Cristo Jesus. E depois a gente pode citar também o sacrifício de Isaac, lá em Gênesis 22:13. Naquela história bem conhecida que Abraão esperou muitos, muitos anos para poder ter um filho. E aí quando ele teve, através de um milagre de Deus, Deus vem e fala assim, sacrifica Isaac. Deus pediu a maior bênção que ele tinha dado para Abraão e pediu em sacrifício. E aí Abraão mostra uma fé tremenda, vai lá e quando ele vai sacrificar, Deus manda ele parar através de um anjo e aí ele olha para trás e tem um cordeiro para ser sacrificado. E na nossa vida é assim também. Quando a gente sendo injusto, a gente com os nossos pecados, a gente mereceria a morte, porque o salário do pecado é a morte. E aí vem e a gente olha para Jesus e aí a gente vê um cordeiro no nosso lugar. A gente olha para Jesus e vê que ele vai sofrer por a gente, como aquele cordeiro sofreu no lugar de Isaac. E o sacrifício foi feito. A gente pode citar vários outros exemplos na Bíblia, como, por exemplo, aquela cobra que todo mundo deveria olhar para ela numa cruz para o povo ser curado do envenenamento. A gente tem, por exemplo, vários outros, como o Cordeiro Pascal, que era sacrificado uma vez por ano, e aí Jesus vem, quando ele... Tudo isso é um pouquinho, como se fosse uma parte milimesimal, se eu falei certo, mas vocês entenderam, e aí Jesus vem e extrapola isso, porque através dele tudo se cumpre. E aí
depois que a gente olha todo esse Antigo Testamento, tudo apontando para Jesus, ele vem. E aí, o que acontece? A gente vai ver que a vida de Jesus, toda ela emana a graça de Deus. A gente vai ver que a vida de Jesus ela foi anunciada em alto e bom som. A gente vê logo que ele nasce, anjos vêm adorá-lo, e todo mundo vê aqueles anjos, os pastores que estavam ali. E aí depois a gente vê profetas falando de Jesus, anunciando a vinda dele. A gente vê o Espírito Santo descendo corporeamente como uma pomba através de Jesus. E tudo isso para mostrar de forma bem clara que Jesus é o Messias, aquele que deveria vir e fazer tudo para que a humanidade fosse salva. E aí o Pai também, Deus Pai, faz toda a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Tudo isso a gente vê como no Antigo Testamento já vinha mostrando Jesus, e aí o holofote fica na cara de Jesus, em tudo que ele ensina, em todas as suas ações, não só de palavras, mas em tudo que ele fazia, ele mostra como que é ser justo, como que ele conseguiu viver uma vida que ninguém mais poderia. E aí a gente vê isso em várias áreas da vida de Jesus, como o amor que ele demonstrou por todas as pessoas, tanto há milhares de anos depois, como nós hoje. Jesus já estava demonstrando amor. Jesus demonstrou o poder dele através de muitos milagres, muitas coisas fantásticas. E Jesus fala que isso era uma forma de crer nele. Se eu não me engano, é em João, capítulo 10, que ele fala, se vocês não creem no que eu falo, creiam pelas coisas que eu estou fazendo. As coisas que vocês estão vendo que estão corroborando para o meu ministério. É importante a gente citar o sermão que Jesus faz no monte. A gente conhece por esse nome, Sermão do Monte, onde ele muda o prisma do nosso olhar para a vida de uma pessoa, de um cristão. Onde você não precisa mais obedecer simplesmente por uma religiosidade externa que as pessoas estão vendo, mas que sim, a santidade e a obediência é uma coisa que está dentro, que é uma coisa que está nos seus pensamentos. Se você pensa um pecado, você já cometeu esse pecado. Se você tem a intenção de cometer um pecado, antes de cometer, isso já é um pecado. Então Jesus ele mostra o quanto ele era muito santo, muito justo. E a gente vai entender por que ele precisava ter essa postura. Porque a gente precisa entender que a única forma de ser visto como justo diante de Deus é através de Jesus Cristo. Porque para o ser humano é impossível. É impossível entrar no reino de Deus. E aí Jesus vem como aquele cordeiro lá no lugar de Isaac. Ele vem e aparece no nosso lugar e toma o nosso lugar. E aí a gente vê de novo se cumprindo as promessas do Antigo Testamento, as profecias. A gente vê lá o profeta Isaías falando que como foi dura a morte de Jesus, como seria, né? Como seria. Isaías escreveu isso milhares de anos antes. E aí falam que arrancariam a barba de Jesus. Falava que Jesus ele seria cuspido, que zombariam dele. E tudo isso Jesus vem e cumpre as promessas do Antigo Testamento, se colocando no nosso lugar. E aí a gente entende o plano de Deus, que era que depois do pecado de Adão, quando por causa do pecado de um homem só, todos nós morremos, porque todos nós viemos da linhagem de Adão, também por um homem só a graça seria muito maior. E é através do sacrifício de Jesus, santo, justo, é que a gente tem a vida eterna. E aí a gente entra na última parte, que a gente precisa escolher se a gente vai acreditar nisso ou não.
se a gente vai pegar toda essa história, tudo que foi falado até agora, tudo que a Bíblia cita, tudo que aconteceu na vida de Jesus, e aí a gente vai crer verdadeiramente nisso? A gente vai aceitar isso de todo o nosso coração? Essa é a pergunta. É isso que separa você estar dentro da arca de Noé ou fora. É se você vai pegar toda essa informação, se isso vai fazer dentro do seu coração morada. E aí isso aí vai florescer para a vida eterna, através da fé. Jesus demonstrou que só ele poderia fazer aquilo. Só ele poderia seguir a vida daquela forma. E aí ele te convida a crer que ele fez isso, a acreditar que só ele poderia fazer isso. E aí, se você aceita, você faz parte do reino de Deus. E aí, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que essa aceitação, ela, ela vai muito além de dizer sim. Porque se você perguntar para qualquer um hoje, depois de eu contar essa história, a pessoa vai falar, sim, eu aceito, sim, eu entendo. Mas entender é diferente de reconhecer. O fato de aceitar todo esse sacrifício, todo esse plano de Jesus, te leva para uma posição não de conforto ou de comodismo, mas te leva para uma posição de ser como Jesus. A gente vai ver lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro falando que você tem que ser santo como Jesus é santo. Aceitar Jesus é igual a viver como Jesus viveu. E aí a gente vê que realmente nós temos os sinais de salvação na nossa vida. É você reconhecer como você é pequeno, como você é mau, e como Jesus entra em você e te faz ser igual a Ele. E aí a gente lembra lá do Sermão do Monte, que você é levado a tomar um tapa na cara da outra face. Você é você 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 olhou para a mulher de outra pessoa e desejou, você já cometeu adultério. Então, como que você consegue vencer tudo isso? Andando com Jesus, sendo discípulo de Jesus. E aí, essa aceitação te leva a isso, a ser cada vez mais parecido com Cristo. E todo esse plano é para que você seja parecido com Jesus. Você faça as mesmas coisas que ele fez. E isso é um sinal de salvação na sua vida. A salvação é totalmente pela fé. E isso é indiscutível. Você não precisa fazer A, B ou C para ser salvo. Mas muito do que você faz pode te dar uma noção se você está no caminho certo. E aí o apóstolo Tiago vai falar sobre isso, que as obras andam junto com a fé. Então as suas obras de amor, as suas obras de obediência, assim como Jesus fez, demonstram que você está na arca de Noé, na arca de Jesus. Vocês conseguem entender isso? E olhe para a sua vida hoje. Jesus está no centro? Porque ele deveria estar. Esse sempre foi o plano de Deus, que Jesus esteja no centro da sua vida. E não o contrário, tome cuidado. Não queira você estar no centro de Jesus. Jesus ele tem que estar à sua frente, ele tem que ser a sua direção, ele tem que ser o seu mestre. Você tem que andar do lado dele. Onde ele for, você vai. Mas nunca querer andar na frente de Jesus. E aí, quando você caminhou todo esse caminho, você trilhou esse caminho, você reconhece que Jesus ele é o Senhor da sua vida, você vive como Ele. E agora eu não vou lembrar onde, mas eu acho que é o apóstolo Paulo que fala que Jesus ele era Deus, ele é Deus, e ele não achou que isso era uma coisa que ele deveria se apegar. E ele veio como servo para a terra, ele veio como escravo. Então, olhe para você como um servo de Cristo. Alguém que tem que obedecê-lo, alguém que tem que ouvir a palavra e se colocar naquele caminho. Porque nós sabemos que quem tem realmente essa consciência sabe que os planos de Deus são os melhores para você. Então,
nessa noite ou em qualquer horário que você estiver vendo esse vídeo aí, reflita um pouco sobre como está o seu relacionamento com Deus. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Lembre de tudo que te traz esperança. O profeta vai falar isso lá no Antigo Testamento. Lembra daquilo que te traz esperança. E a esperança que você tem é da perfeição de Deus, é da perfeição do plano dele, que ele está junto com você. Ele fez tudo isso para que Jesus estivesse no seu lugar. E agora nós nos colocamos em posição diante de Jesus como discípulos, como amigos, como aqueles que obedecem a Deus. E aí a gente aceita e recebe a palavra que está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Vai mais um. Um ou dois. Capítulo 3 é o próximo. Deixa eu só reposicionar a câmera aqui, eu não a Paloma, que é a esposa lindona. E aí, quando a gente trilhou todo esse caminho, a gente recebe essa palavra. Toda honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo. De maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. E agora vivemos na esperança da vida eterna. Porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos. E Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura, imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. Então, essa é a nossa esperança. Que viver tudo isso tem um propósito. O propósito que um dia a gente vai se encontrar com Jesus lá no céu. Essa é a nossa esperança, isso que move a nossa vida. Saber que a nossa vida tem um propósito, sim, é um propósito eterno. Ontem a gente estava conversando um pouco sobre o que você planta hoje, você colhe daqui a pouco. Então, plante na sua vida obediência, amor, plante obras que foram parecidas com a de Jesus, porque daqui a pouco você vai colher isso na vida eterna. E você vai ser muito abençoado, vai ter uma vida maravilhosa diante de Deus. Beleza? Gostei muito de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. Aqui em cima tem o Instagram do Nazatim, que é um ministério voltado mais para adolescentes. Se você é adolescente, manda uma mensagem lá pra gente. A gente vai estar junto com você, de onde você for. E a JNI São Carlos é um ministério voltado mais para jovens, que tem uma programação super especial para a sua vida. Beleza? Tamo junto. Deixa aqui nos seus comentários o que você achou e tamo junto. Vamos cada dia ser mais parecido com Jesus e andar junto com Ele. Abraço.